varanda. Hoje a gente vai tratar sobre felicidade. E já estamos quase começando. Aliás, começou! Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre felicidade. Como sempre, de um dia para o outro, eu fico meditando em cima do tema, pensando várias interpretações que esse tema tem para mim. Uma das coisas que eu acho que é universal é que todo mundo quer felicidade. Todo mundo. Às vezes, a gente olha uma ação ou outra de alguém que a gente não entende como pode gerar felicidade. Mas se você perguntar para aquela pessoa, ela está buscando ser feliz. Isso norteou tudo que eu escolhi falar e mostrar para vocês. Porque felicidade também é muito individual, mas ela pode ser coletiva. Quando que a gente faz essa conexão? Quando a minha felicidade é tão grande que eu consigo compartilhar com outras pessoas. Esse nível de felicidade é um nível de felicidade que todo mundo pode alcançar. E às vezes eu tô me sentindo não tão bem. E aí o coletivo vem e me abraça. E isso vai então trazer para mim felicidade. Justamente por isso que nesse tempo de quarentena eu estou escolhendo trazer para vocês temas que me deixam feliz. A gente já refletiu sobre gratidão, sobre generosidade, sobre várias coisas que eu compreendo que deixam as pessoas felizes. Por quê? Porque felicidade importa. Porque a gente pode trabalhar melhor, a gente pode lidar melhor com as dificuldades se a gente mantiver aquela nossa cota de felicidade também. Então, felicidade corporalmente, alegria, tem esse quê da gente ganhar carga muscular, tônus muscular para estar no mundo. Eu gosto muito de um filme que em inglês se chamou Inside Out. Em português é Divertidamente. É uma animação, vocês viram? Pixar, eu acho. Você tá como se fosse dentro da cabeça de uma menina, vendo tudo que acontece no mundo dela com esses olhos. E lá, o que a gente vê é que o personagem principal é, adivinha? A alegria. E a alegria pilota o painel dentro da cabeça da menina. Eventualmente entram outros participantes. Entra o medo, entra a raiva, entra a tristeza. E o filme inteiro é construído de como a gente às vezes tem dificuldade de lidar com as nossas tristezas. A gente vivencia às vezes como se tristeza fosse falta de alegria. Mas será que dá para estar alegre e triste? Pois não é que dá? Porque nós somos múltiplos. A gente consegue estar muito alegre por alguma coisa, mesmo que lá dentro do coração a gente esteja triste por outra. Por outro lado, quando a gente está triste, é bom que a gente respeite essa tristeza, porque também faz parte do ser humano. E a tristeza, ela é um chamado de empatia. Quando a gente vê criança pequena, criança às vezes é muito cruel, né? Uns com os outros, assim. Mas se uma criança pequena começar a chorar, quase todos os amiguinhos que estão em volta vão imediatamente tentar saber o que está acontecendo com aquela criança ali. Porque nós somos seres humanos, nós somos seres assim. A gente tem a disponibilidade, normalmente, de atender a esse chamado do outro, quando esse outro está precisando. É claro que se tem muita gente precisando e eu não tomar cuidado, eu me afundo na tristeza, na sensação de incapacidade. Mas olha, basta ajudar um. Meu pai, o poeta Moa, tinha uma poesia que era muito querida por muita gente, que é o Razão 2. Eu coloco lá depois no Instagram, onde eu fiz a chamada para vocês estarem comigo hoje, nesse tema que é o de felicidade, eu coloco lá todas as referências das coisas que eu estou citando aqui, tá bem? Então, a tal poesia chama Razão 2, que é ajuda 2 lá na frente, que se esses 2 estiverem melhor, ou se sentindo melhor, eles vão ajudar outros 4.
Então, alegria multiplica. Felicidade contagia rápido. Tem várias coisas que fazem com que a alegria transborde. Uma das experiências que eu gosto muito, por exemplo, é dança circular. Quando as pessoas começam a dançar e fazer um movimento, quem estava ali meio parado, meio quieto, entra junto, dança junto. A Agnes Moço faz tanta ciranda, é tão gostoso estar com ela nesse processo. Pode ser o pessoal de Charme Madureira, né? É só o pessoal estar com uma alegria que essa alegria contagia. E isso gera uma onda de energia que é muito gostosa. Eu adoro dançar, vocês já sabem. Eu adoro carnaval também. A alegria do carnaval é uma delícia para mim. E quando a Mangueira foi campeã, há muito tempo atrás, eu já nem me considero de uma escola só. Eu gosto tanto de todas. Claro que, como passei muito tempo em Niterói, a Viradouro é querida, né? Eu já desfilei na Viradouro 2 vezes. Mas esse episódio da Mangueira foi muito interessante porque eu fui para o desfile das campeãs com um grupo de amigas queridas, Carolina, Sabrina e a Raquel, que às vezes estão por aqui, as 3 estão por aqui. Então, quando a Mangueira foi a última, porque tinha sido campeã naquele ano, foi o ano da Maria Bethânia, né, de Oiá, e antes da Mangueira entrar, já percorreu a avenida assim, uma sensação, era quase como se fosse uma turbulência. Os brasileiros começaram a se levantar. Eu fico arrepiada até hoje só de lembrar daquela carga energética. Não tinha como você não reconhecer. Os estrangeiros começaram a olhar para um lado, olhar para o outro, para ver o que estava acontecendo, porque não tinha começado nem música nenhuma ainda. Quando a gente olhava para a esquerda assim, o que tinha acontecido? Eram apenas as primeiras bandeiras da Mangueira que começavam a ser agitadas lá no canto. Era isso. Já foi o suficiente para ser um contágio coletivo. Podem pensar em estádio de futebol se vocês quiserem. Podem pensar em passeatas gostosas do bem. A verdade é que a gente tem muita chance de contagiar os outros com a felicidade que a gente tem. Então eu escolhi hoje mostrar para vocês várias coisas diferentes que trazem felicidade para mim. Quem sabe você se lembra que essas coisas trazem felicidade para você também. E já fica aqui o Plim Plim, que hoje vai ter live extra. A Márcia Pena me convidou para ser entrevistada dela hoje 7 horas da noite. Então, a gente vai falar sobre brincadeira para adulto e contar como é que foi a criação do Artes da Liderança. Mas eu falo um pouco mais sobre isso depois. Só que, é claro, isso é uma das coisas que me deixam felizes, né? Eu ainda gosto de brincar. Então, eu trouxe para compartilhar com vocês. Vocês lembram? Eu tenho um bocado de bonequinho que eu gosto, que eu trabalho em sala de aula. Esse aqui é daquelas formiguinhas, o que é empreendedor, o que é criativo. Lembra que ontem a gente falou de percepções diferentes, de compreensões de mundo diferentes? Essa formiguinha tinha uma compreensão de mundo diferente das outras formiguinhas que estavam lá. E o fato dele ter compartilhado a compreensão de mundo dele acabou salvando toda uma situação. Então, como está a sua compreensão de mundo agora? Hoje a gente está conversando sobre alegria, sobre felicidade. E eu acabei de compartilhar com vocês que bonequinhos me trazem felicidade. O que eu posso conseguir nessa hora? Que você olha e fala, nossa, que infantil. Podia ser. Dependendo da sua compreensão de mundo, ela pode ser muito diferente da minha. Pode ser que você esteja nessa hora procurando se lembrar da onde você viu essa figurinha. Pois eu já falei, eu coloco todas as referências lá para vocês depois, se vocês quiserem. Mas eu olho para cá e ele me traz alegria. Ele me deixa com a sensação de que sempre dá para fazer diferente, de que se eu acreditar no que eu estou fazendo, eu vou fazer mais e melhor. Uma segunda coisa que me dá muita alegria, mas muita alegria, é viajar. Vocês já sabem que eu adoro viajar. Não tinha como, no dia que eu tô falando de felicidade, não falar para vocês de uma viagem. Pois eu vou contar para vocês
a primeira viagem que eu fiz sozinha com a minha filha. Na verdade, a primeira mesmo foi para acampar. Mas essa foi a primeira viagem internacional. Eu escolhi, eu já contei isso para algumas pessoas, mas fica aqui ainda mais uma vez registrado. Eu tinha um plano com o pai da Chiara de levá-la, ainda criança, para conhecer 4 continentes, para conhecer lugares que fossem diferentes, a influência que a gente tanto sofria, que era sempre dos Estados Unidos, né? É muito comum que as pessoas aqui acabem crescendo com esse desejo de ir para os Estados Unidos, para a Disney. Não é nenhum problema isso, mas a gente queria que ela tivesse outras perspectivas. Então, cumpri o plano e quando a Chiara tinha 10 anos, a gente foi para o Vietnã. A gente ficou 2 semanas no Vietnã e foi uma das viagens mais legais que a gente já fez. A gente usou motocicleta para passear pelos campos de arroz. A gente nadou no Mar da China. A gente passeou de trem. E lá é um país bastante barato, com a comida deliciosa, que cresce muito e que fez a gente aprender muito também com a generosidade das pessoas, com a gentileza das pessoas. Então, o objeto que eu trouxe para mostrar, vocês já sabem que eu gosto de um chazinho, de um quentinho, que eu gosto da sensação de poder trazer coisas que eu vou considerar úteis, que vão ficar para sempre me lembrando da viagem. Então, eu trouxe esse joguinho de chá que a gente trouxe de lá, ó. Olha que lindo, não é? Então, ele tem essa bandejinha e cada xicrinha tem o desenho do bambu, que é tão presente nas coisas asiáticas, né? O cabinho também é de bambu. Eu amo cerâmica, eu amo essa sensação de coisas da terra. Esse aqui foi vendido pra gente como tendo sido feito à mão. Espero que seja, eu me sinto assim. E eu tô trazendo para vocês porque a gente está compartilhando sobre felicidade. E uma coisa que me dá felicidade é colocar uma aguinha bem quentinha, um chazinho que eu escolhi pro que eu tô sentindo naquele dia, numa coisa gostosa como essa. Oi, Rafa, você entrou, seja bem-vindo. Oi, Vivi. Querem um chazinho? Hoje eu tô compartilhando coisas que me trazem felicidade. Eu adoro esse meu joguinho aqui de chá. E ele me lembra dessa viagem que foi tão especial, que foi quando eu fui com a Chiara pro Vietnã. Agora já faz um tempo, já faz quase 10 anos, mas essas coisas têm o poder, como eu sempre falo para vocês, de permanecer com as gotinhas de felicidade que a gente vivenciou quando estava lá. Cada vez, se você traz do coração essas lembranças boas, você traz para você felicidade, porque a nossa vida, ela é um acompanhado e um compilado de felicidade, que de vez em quando encontram algumas dificuldades, mas faz parte. E se a gente traz a alegria para o nosso lado, a gente vai conseguir fazer com que esse compartilhamento ajude outras pessoas na sua sensação de alegria também. Por isso eu sempre falo, sejam todos bem-vindos à varanda. Olha, Maria Fátima, você é a mãe do Éder. E que privilégio, né? Então, gente, vocês vão ter, alguns de vocês já têm a sensação do que é essa sensação de filho, né? Filho é isso, assim, é aquela coisa que só você vivenciando. A minha, eu sempre falo que ela é o meu potinho de glitter. A Chiara traz mais brilho para minha vida. A Chiara traz mais feminilidade para mim. A Chiara trouxe um outro olhar, um olhar de que eu conseguia, né? Teve uma época, né, com as vezes que foi ficando mais difícil para cá ou para lá, que eu me lembro de uma pessoa virar para mim e falar assim: você não é a fada madrinha, você é a mãe. É verdade. Dá vontade como mãe de ser fada madrinha às vezes, mas a gente não necessariamente é. E aí ter essa compreensão faz com que a gente faça disso uma coisa um pouco mais leve, talvez uma coisa um pouco mais alegre.
Outra coisa que me faz feliz, compartilhei ontem, mas são os meus alunos. Cleison acabou de entrar aqui, Luiz Henrique está aqui. Algumas pessoas acumulam função, né? Luiz Henrique, por exemplo, é irmão de uma pessoa muito querida, cunhado de um querido e foi meu aluno. Às vezes acontecem coisas curiosas, como Nerusca, que de vez em quando anda por aqui, que foi minha aluna, e o filho dela, anos depois, claro, foi meu aluno também. Aí dá uma sensação de que os cabelos brancos não são sem razão. Então, já mostrei 2 objetos muito queridos. Esse, que me traz muita alegria por me lembrar que as coisas sempre podem ter muitas perspectivas. Trouxe o meu joguinho que veio do Vietnã, para lembrar que viagem é uma das coisas que eu mais amo. E como essa viagem foi feita com a Kiara, naturalmente, a Kiara é uma das pessoinhas da face da terra que eu tive o privilégio de receber como filha. E estou falando agora dos alunos do meu coração, que estão mandando um monte de coisa gostosa, um monte de comentário gostoso no privado e estão comigo até hoje. Isso é uma delícia, é muito gostoso estar com as pessoas. Oi Yasmina, oi Maurício, oi Andréia, bom domingo para todo mundo. A essa altura a gente já tem gente de 3, 4 continentes diferentes aqui, olha que delícia. E eu hoje estou compartilhando coisas que me fazem feliz. Pois eu vou falar de mais uma. Eu adoro jogo de tabuleiro. Muitos de vocês sabem disso. Oi Ruth, a gente falando de gente que tem filha, gente boa, essa aí tem. A gente tá compartilhando coisas que fazem feliz. E eu gosto muito de jogo de tabuleiro. Eu gosto assim, desde que eu sou pequena. Eu juntava cada dinheirinho que eu tinha, presente pra mim, sempre era jogo de tabuleiro. Super trunfo, lembram? Pega a vareta. Eu adorava jogar. E lá em casa, eles não deixavam a gente ganhar não, né? Era um desafio enorme. Então, acho que me ajudou a crescer com a percepção de que eu gosto de jogar. Eu tento o meu melhor, eu sou lá, né? Eu persigo os objetivos que eu tenho naquela situação. Mas ganhar ou perder, sinceramente, jogar me ensinou que é o percurso, que é estar com todo mundo. Então, eu trouxe um jogo para compartilhar com vocês. Quando eu morei na Alemanha, vocês já sabem que foi quando eu tinha uns 20 anos, eu conheci uma pessoa que também era apaixonado por jogo de tabuleiro, o Ivan, e ele me mostrou que existia um selo que a cada ano na Alemanha premiava os melhores jogos. Esse rapaz tinha uma coleção, então, porque ele passou a procurar os jogos que ganhavam o tal do selo. E tinha alguns jogos que ganhavam de melhor jogo dos últimos 10 anos. Vocês têm que lembrar que a gente está falando de 30 anos atrás, então não era tão ágil nem tão rápido quanto agora a enormidade de jogos que são criados, né? Trouxe para mostrar para vocês um deles, que é menos conhecido, pelo menos quando eu falo dele aqui, menos gente joga, e é um jogo que mistura estratégia, mistura perícia e mistura uma coisa que eu amo, que é cor. Ontem a gente conversou sobre cor, eu sou a louca das canetinhas, né? Até hoje, eu adoro entrar numa papelaria, é quase tão desesperador quanto entrar numa livraria. Eu fico horas lá dentro, se deixar. Então, o que eu trouxe para compartilhar com vocês é esse aqui, eu sei que fica espelhado, chama Vila Palette. Será que alguém conhece? Ele chama Vila Palette, e a história mesmo do jogo é muito legal. Não sei onde eu boto a caixa, pronto, botei. A história mesmo do jogo é muito legal. Eles dizem que Palette era um construtor italiano que quis construir um castelo, então fez muita fundação embaixo para construir e ficou sem dinheiro. Não conseguiu terminar o castelo que ele queria, não conseguiu nem fazer além do primeiro piso. Aí o filho dele, querendo terminar de construir, pensou que se ele tirasse as vigas da parte de baixo para serem usadas no resto da construção, ele conseguiria construir um palácio muito alto, como o pai dele queria, talvez não tão extenso. Então, o jogo é o seguinte, vamos ver se a Isabela consegue mostrar para vocês o que é o jogo. Ele tem uma base, a base dele é só isso aqui, que seria o tal do terreno. Então, essa base, deixa eu ver se eu consigo mostrar, a gente coloca assim, ah lá, consegui.
A gente coloca assim e existem umas peças coloridas, ó, que você coloca como se fosse a base do castelo. No início do jogo tem muitas bases e essas bases têm valores e pesos diferentes, por isso que ele vai ser um jogo de estratégia. Essa peça grande tem o valor 3, essa aqui tem o valor 2 e essas fininhas têm o valor de 1. E cada pessoa, naturalmente, joga com uma cor. É claro que eu não vou explicar o jogo inteiro aqui, mas eu queria que vocês vissem a ideia. A ideia é que depois vai ser colocado um piso em cima disso aqui. Vocês viram que o piso tampou uma parte das coisas, mas não tampou a outra? Viram que o piso tampou uma parte das pedras e não as outras? Pois então, nessa hora as pessoas sorteiam quem vai jogar com qual cor, porque se você soubesse antes, o piso ia ser colocado com vantagem para um. E depois ele vira quase que um grande pega-vareta, porque você tem que pegar as peças do piso de baixo e passar para o piso de cima. Vou mostrar. Você tem que pegar, essa aqui tá, por exemplo, fácil, ó. Eu pego ela e boto para cima. Deixa eu pegar o contrário. Essa peça aqui agora eu botei para cima. Essa aqui vale 2. Então as pessoas vão colocando peças para cima. Mas eu também vou tentar tirar peça que é daqui de baixo, ó. Algumas estão soltas. Mas chega uma hora que eu não consigo mais tirar, ó. Tirei agora pelo outro lado, ó. Alguma hora eu não consigo mais tirar. Quando ninguém conseguir tirar, adivinha o que vai acontecer? Vai entrar um novo piso no jogo. Ó, eita, que eu derrubei o piso. Ó, e aí o jogo vai continuando e as pessoas vão botando as coisas para elas irem crescendo cada vez mais. Quando que o jogo acaba? Quando alguém derrubar o negócio. Quem ganha? Quem tiver a maior quantidade de pontuação dado pelo valor das peças antes do jogo cair. Então, esse jogo é um jogo que eu adoro, que me traz muita alegria, porque ele trabalha com muitas coisas diferentes. E ainda tem o raio do ganchinho aqui, ó, que te ajuda a tirar as pecinhas de baixo. Aqui em casa, recentemente a gente jogou e o André inventou uma outra coisa que não estava na regra, que é você ficar com um palitinho perturbando as pessoas de baixo e enfiando os palitinhos para ficar mais difícil das pessoas pegarem. Então, regras da casa, como a gente chama. A Kelly, que é minha irmã que tá aqui, é mestre em conseguir regras da casa que sempre fazem o jogo ficar melhor e mais interessante do que é o jogo original. Pois então, hoje eu estou compartilhando com vocês coisas que me trazem alegria. Um monte de gente entrou depois, sejam bem-vindos à varanda. Eu estou compartilhando coisas que me trazem alegria, por isso que eu estava mostrando como jogar esse jogo, que é o Vila Palette. Eu tenho um bocado de jogo de caixas. Eu brinco que eu sou quase um board games, porque eu não resisto. E eu adoro o jogo sendo físico mesmo, né? Muitas vezes eu levo pelo menos um joguinho pra praia, eu levo um joguinho quando o pessoal vai sair, se o grupo permitir, a gente começa a jogar. Eu sei que tem baralho, que tem todas as 1000 possibilidades, mas eu amo essas coisas que tenham a ver com cor. E aí fica aqui um plim plim, mais um. Hoje vai ter mais uma live. Eu tô convidada pela Márcia Pena, que é conhecida pelas brincadeiras que ela sabe fazer com o Lego Serious Play, por treinar adulto, para ser entrevistado por ela. E a gente vai fazer uma brincadeira, vai ser pelo Instagram do Artes da Liderança, que é a organização social lá do meu coração. Então, pelo Instagram do Artes da Liderança ou da própria Márcia Pena, hoje de noite, 7 horas, quem puder e quiser estar com a gente, vai ser ótimo. Mas aqui a gente ainda vai conversar bem mais sobre felicidade. E eu estou mostrando para vocês as coisas que me trazem felicidade. Partindo de qual premissa? De que a felicidade de um contagia a felicidade do outro. A felicidade de uma pessoa, muitas vezes, consegue iluminar o dia de outra. E a felicidade do coletivo é muito importante para enfeitar tempos difíceis. O Arte da Liderança subiu aí para mim. Só para vocês saberem, assim que se escreve, liderança sem ser cedilha, tá bom? Se quiserem seguir por lá, vai ser ótimo. Continuando as coisas que trazem felicidade, eu tenho mais 3 coisas ainda para mostrar. E olha que eu tenho 5 minutos. Mas eu não podia deixar de mostrar para vocês uma coisa que eu tenho certeza que vocês também têm com felicidade, que são suas famílias. Sei que está espelhado, mas eu tenho
uma família que é daqueles maiores presentes que existem na face da Terra. Minha família tá espalhada agora, né? Nasceu todo mundo no mesmo cantinho, mas todo mundo foi embora, só sobrei eu aqui no Rio. Mas de qualquer jeito, a gente tá junto, a gente se dá bem, a gente sonha junto. Quando alguém tá com a bolinha mais baixa, já vai lá um monte de dose de carinho. É um privilégio. E essa família é estendida, né? É estendida pelos tios que são queridos, é estendida para os amigos que viraram família e frequentam a nossa casa, pelas famílias que a gente conquista. A minha família de hoje é uma nova família, né? Uma nova configuração familiar depois que eu me casei novamente. E é uma delícia também. Então, família traz alegria. Se a gente olhar para as dimensões boas, se a gente olhar para as coisas que trazem alegria. Eu também quero compartilhar com vocês já sabem que eu amo plantinha. Não tinha como eu não mostrar uma planta para vocês hoje. Plantas me trazem muita alegria. Acompanhar o crescimento da planta. Quando eu passo na rua, nós não estamos saindo de casa, não é para sair. Eu nunca canso de repetir isso, mas se você um dia, alguma hora sair, ou se no seu próprio prédio tem, se você olhar uma árvore mesmo, e ficar olhando para os galhos, para as coisas. São muitos mundos dentro de uma árvore. Muitos. Dentro do apartamento é mais difícil. Mas eu tenho uma árvore. Eu vou reverter a câmera para vocês conseguirem enxergar a minha árvore, que está do outro lado da varanda. Pera aí. Reversão de câmera. Achei. Ahá! Olha eu lá no espelho. Eu tenho uma jabuticabeira. E ela está se preparando para a Páscoa. E tá com muita flor. Estão vendo? Peraí, galinho, dá licença. Olha a quantidade de flor que tá na minha jabuticabeira. Eu sei que é da minha mãe, que o meu pai plantou. Tá já completamente com frutos. Mas a minha florida. Ela não é linda? Ela tem nome, a minha jabuticabeira. A minha jabuticabeira chama Flori. Flori de Flores Bela. Porque a minha avó, essa avó, mãe do meu pai, tinha cada jabuticabeira gigantesca onde eles moravam. E faz parte da minha lembrança de infância essa sensação de comer jabuticaba. Tanta de passar até mal, né? Aquelas épocas de juventude dos exageros. Eu amava aquela música do Ploct Pluft Tinhoque, Ploct Pluft Tinhoque. Eu tenho a sensação do Ploct Pluft Tinhoque. Tenho a sensação boa também, né, de jabuticaba ser uma coisa que tão do Brasil. Então, falando em música, eu vou cumprir a promessa. Tem um monte de gente me pedindo para tocar, já que eu falei que isso era uma coisa que eu conseguia fazer em casa e que eu não conseguia fazer com vocês. Então, eu preciso dizer que isso não é uma coisa fácil para mim. Falar é fácil. Tô pra lá de acostumada a fazer isso. Mas tocar não é fácil. Então vocês vão ter que ter um olhar de generosidade. Mas eu vou tocar pra vocês. Não vai ser piano, porque o piano não tá aqui na varanda. Eu ainda tenho que pensar em alguma maneira de fazer isso. Mas sim, vou terminar hoje cantando pra vocês uma música pra alegrar o nosso domingão. E vou me despedir. A gente vai terminar literalmente com a música. Então, eu vou dar beijo para vocês. Lembrar que hoje fica o convite para vocês seguirem o Artes da Liderança e se tiverem essa disponibilidade de hora hoje, 7 horas, entrar para brincar com a gente. Mas eu pedi emprestado o violão do André. Tcharam! E lá vai, hein? Estreia mundial. Já que eu resolvi fazer, eu nem sei direito o jeito de me filmar aqui para isso aqui dar certo, mas eu juro que eu vou tentar ficar numa posição que vocês consigam me ouvir. Pera aí. E claro que eu escolhi uma música que me traz alegria, né? E ainda por cima que me traz boas lembranças. Isabela, um concert, exatamente, só um. E só para vocês aqui na varanda, mas eu vou fazer isso, Kelly. Eu vou conseguir. Vamos lá? Pera aí, a mão tem que aparecer de algum jeito, né? Eu acho, senão vai parecer que é playback.
Vamos lá, para terminar o de hoje. Estão ouvindo? Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Vamos lá comigo. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a saudade, da segunda o cais, eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Pra vocês, lá, 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 ajuda, né? Lá, 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 lá. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Até amanhã, galera! Um beijo! Super obrigada por vocês terem estado comigo hoje e participado da estreia mundial. Um beijo, um beijo, um beijo. Espero que o domingo de vocês seja lindo, de amor puro, compartilhado ainda por cima. E vejo vocês aqui todo dia enquanto durar essa quarentena, 1h da tarde. Divulguem, contem para os amigos.